Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 11, capítulo 125, de 14 de junho de 1916. Jesus derrama suas amarguras na alma e sobre os povos. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio e eu o apertei ao coração, e ele me deu um beijo. Mas enquanto me beijava, senti correr de sua boca para a minha um líquido amarguíssimo. Eu fiquei maravilhada ao ver que, sem lhe pedir, o doce Jesus derramava suas amarguras em mim, enquanto outras vezes lhe havia pedido tanto e não mo havia concedido. Então, quando me enchi daquele líquido amarguíssimo, Jesus continuou derramando e caía para fora. Caía por terra e continuava derramando-o, fazendo em torno de mim e a ele um lago daquele líquido amarguíssimo. E como se com isto se houvesse aliviado um pouco, me disse: Filha, viste quantas amarguras me dão as criaturas? São tantas que não podemos contê-las. Quis derramá-las em você, mas nem mesmo você pôde contê-las. E por isso caíram por terra e se derramarão sobre os povos. E enquanto dizia isto, apontava vários pontos e povos que deviam ser atingidos pelas invasões de povos estrangeiros. Uns fugiam, outros ficavam nus, em jejum, outros ficavam dispersos, que morto, por toda a parte havia horror e espanto. Jesus mesmo queria retirar o olhar de tantas tragédias, e eu, espantada e aterrorizada, queria impedir que Jesus fizesse tudo isto. Mas parecia irremovível, então me disse: Minha filha, são as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. Quis primeiro derramá-las em ti para evitá-las em alguns lugares, para te contentar, mas todo o resto derramei sobre eles. Minha justiça necessita sua satisfação. E eu, meu amor e minha vida, eu não entendo de justiça. Se te peço misericórdia, apelo ao teu amor, às tuas chagas, ao teu sangue. Além disso, são sempre os teus filhos, as tuas queridas imagens. Pobres irmãos meus, como farão? Em que apuros serão postos? Dizes-me para me contentar que derramaste em mim tuas amarguras, mas são muito poucos os lugares que proteges. E ele, mas é demais, e é porque te amo, de outra maneira não teria evitado nada. Além disso, não viu você mesma que não podia conter mais? E eu a chorar acrescentei: No entanto, dizes-me que me amas, mas onde está tudo isto que me amas? O verdadeiro amor sabe contentar em tudo a pessoa amada. Então, por que não me alargas mais para poder conter mais amarguras e evitar aos meus irmãos? Jesus chorou junto comigo e desapareceu. Aqui essa cena da Luísa narrando, o Senhor derramando esse líquido amarguíssimo nela e dela derramava para fora dela e ficava em volta dela e de Jesus. Isso representando a ação da justiça que estava em parte descarregando nela para evitar que alguns lugares fossem castigados e a outra parte derramava já diretamente sobre os povos, sobre vários lugares, em que ela também tem a visão de vários lugares ali com matança, com invasões de outros
de pessoas estrangeiras, que muitas vezes essas invasões estrangeiras elas trazem muita depredação, traz muita acaba que quem vem de fora vem e se apossa da terra invadida e faz ali, recolhe os despojos, escraviza, usurpa mesmo, faz uma usurpação do local onde é invadido. E o Senhor permitindo tudo isso, permitindo vários flagelos, vários castigos, devido às amarguras que as almas estavam colocando nele. Como que a gente coloca a amargura em Jesus? Quando a gente é desobediente, quando a gente se faz de surdo e mudo aos apelos que ele tem feito, a tendência natural que nós deveríamos corresponder de nos voltarmos para ele. A conversão deveria ser um processo natural, porque o Senhor nos atrai para ele. E dentro de nós existe a realidade da busca por Deus, do querer Deus, do buscar a transcendência, da busca pelo bem. Mas muitas vezes as almas vão buscando esse bem nas coisas, nas pessoas, na terra, e é onde vão gerando os apegos, e vai sendo desconsiderado o Senhor, vai gerando rebeldia, e com isso o Senhor vai ficando cada vez mais ofendido, sendo renegado, desobedecido, muitas vezes até rejeitado mesmo. Ele é rejeitado por muitas almas, não só por aquelas que não o conhecem, mas sobretudo por aquelas que também conhecem. E tudo isso vai gerando no Senhor, que é o doador de todos os bens, é o doador de todas as graças, é o doador da vida, e é aquele que dá as condições da existência de todo ser criado, dá a condição da existência. E mesmo assim o homem não reconhece, o homem continua caminhando rumo ao abismo, continua caminhando nas trevas e recusando Deus, recusando os seus estratagemas de amor, tanto ele utiliza para atrair as almas para ele. E como ele não consegue fazer atrair a alma pelo amor, ele utiliza a justiça, ela precisa ser satisfeita, porque justiça é justiça. Justiça precisa haver, nas coisas de Deus a gente sabe que precisa haver um equilíbrio. Então, se o Senhor só amasse o ser humano e deixasse o ser humano fazer e aprontar, e mesmo assim não usasse da correção, seria injusto, seria um amor desequilibrado, um amor injusto. Porque se tem muitas pessoas que caminham nas trevas, na ingratidão, no pecado, mas também tem outras almas, mesmo sendo em um número menor, mas existem muitas outras almas que buscam um caminho reto, busca fazer a vontade de Deus, mesmo com a sua vontade, mas busca fazer a vontade de Deus, busca corresponder, busca trilhar um caminho de virtudes, e mesmo assim, o Deus não maneira com essas pessoas que estão buscando, porque o caminho das virtudes, o caminho que leva realmente para o Senhor é o caminho de cruz, é um caminho de sacrifício, é um caminho de abnegação. E o caminho mais perfeito é o caminho, inclusive, da renúncia de si próprio, é o caminho de tomar a cruz diária e assumir essa cruz diária e seguir o Senhor naquilo que Ele mesmo fez, seguindo o exemplo dele mesmo, de renunciar a tudo e segui-lo. Mas muitas pessoas não querem esse caminho estreito, esse caminho de pedras, esse caminho de subida, esse caminho de esforço, que é um caminho suave, que é um caminho florido, um caminho doce, um caminho de alegrias apenas, dos contentamentos, das satisfações, do amor próprio, do bem-estar, e etc, etc, etc. E, então, seria justo se Deus concedesse as mesmas graças, concedesse depois o mesmo lugar de honra, o mesmo espaço
de glória, o mesmo espaço de premiação, ou seja, a coroa da vitória, de igual forma para as pessoas que umas buscando as satisfações no mundo, os apegos no mundo, e outros buscando um caminho mais ascético. Seria justo se o Senhor concedesse no final a coroa de igual forma? Claro que não. Então, o Senhor é justo, a justiça, porque senão nem existia justiça divina. Então, dentre os atributos divinos, a justiça é um deles. Se o amor é um dos atributos, ou até, na verdade, o amor é a própria essência de Deus, se Deus é essencialmente amor, e por amor Ele nos fez, por amor Ele fez todas as coisas, para transbordar de dentro dele o amor que existia lá e precisava ser transbordado, se por amor ele nos fez, por amor também ele usa do instrumento da justiça, por amor também ele usa desse atributo da justiça para corrigir o ser humano, para retornar para ele, para retornar para o caminho da verdade, para retornar para a verdade, para retornar para a vida e não ficar trilhando cada vez mais esse caminho de morte. E olha que ele fala para Luísa: filha, viste quantas amarguras me dão as criaturas? São tantas que, não podendo contê-las, quis derramá-las em você. Mas nem mesmo você pôde contê-las, e por isso por terra e se derramarão. Caíram por terra e se derramarão sobre os povos. E aí ela via lá as visões lá das tragédias, das mortes, das invasões. E aí ele parecia irremovível a respeito. Ela queria mudar ele, queria que ele não usasse da justiça, mas ele parecia irremovível. E ele disse para ela: são as mesmas amarguras deles que a divina justiça derrama sobre os povos. Então, é uma justiça proveniente daquilo que as próprias criaturas fazem ao Senhor, que fazem a Deus. Então, e ainda a gente conhecendo, sabendo da misericórdia do Senhor, da bondade, da magnanimidade dele, a gente sabe que ele ainda não pune os povos, não pune os seres humanos na proporção que merece. Porque se o Senhor punisse na mesma proporção, ninguém sobraria, ninguém aguentaria. Então, para ver que mesmo sendo justo, o Senhor, mesmo sendo justo, ele ainda assim usa de misericórdia, aplacando, derramando na Luísa lá, nesse exemplo, derramando nela. E nos nossos tempos, existem outras almas vítimas espalhadas pelo mundo afora, onde essas almas elas sofrem, e o sofrimento dessas almas são para que a justiça seja amenizada, seja abreviada nas pessoas, nas demais almas. Então, Deus trabalha dessa forma, porque se Ele nos punisse proporcionalmente ao merecimento que a gente tem, que o ser humano tem, de tudo que o ser humano faz contra Deus, contra a si próprio, contra o semelhante, contra outra pessoa, contra o irmão, contra a própria criação. E aí me lembro assim, né, tudo que o homem está fazendo tem feito contra a criação, e isso engloba tudo. A criação engloba tudo, inclusive o próprio ser humano, que é o ponto alto da criação, então, assim, se hoje nós temos, hoje e várias outras, né, já tiveram outras campanhas de fraternidade falando da criação, mas usando ali a criação não colocando na hierarquia correta, porque a criação na hierarquia correta deveria o homem estar submetido a Deus, e estando submetido a Deus, cuidaria de tudo que Deus fez. Então, esse era o que deveria ser trabalhado, o que deveria ser orientado, catequizado as pessoas para isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas também vão estar em ordenação, e o homem vai respeitar, vai cuidar das demais seres criados, porque está submetido a Deus. Mas como hoje Deus, o homem não está mais considerando Deus como seu Senhor, o homem é o Senhor, e por ser o Senhor, faz a destruição que faz. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essa destruição toda,
Ainda assim, a justiça ainda não descarrega proporcionalmente a tudo que o homem faz, tudo que o homem pratica, as atrocidades que o homem faz contra os próprios semelhantes. E assim, e a gente escuta algumas notícias, vê alguns relatos de episódios, de situações, de histórias que têm acontecido nesses tempos, e a gente fica muitas vezes a observar essas narrações, essas histórias, fica de boca aberta de imaginar como que o ser humano pode ser capaz de tanta atrocidade, de tanta maldade, de tanta perversidade com inocentes, não é contra outros na mesma proporção, no mesmo tamanho, nas mesmas condições de luta, de luta e de defesa, mas contra inocentes, contra pessoas que não têm como se defender, como, por exemplo, são as crianças que são vítimas de abuso de todos os tipos, são mortas de forma cruel, de forma atroz, os bebês que são arrancados dos úteros das mães, seja por causa que elas mesmas fazem né, pedem o procedimento, ou por causa de outras questões. E também não só crianças, mas idosos, pessoas que são pessoas que são fragilizadas, pessoas que são, na verdade, indefesas, deficientes também, que não têm condição de se defender. Então, são esses os vulneráveis, que é tão falado, né, tão utilizado essa palavra, os vulneráveis, que são aqueles que realmente não têm condições de autodefesa, que precisam de serem cuidadas. E em tantos e tantos lugares, em vez delas serem cuidadas, essas pessoas, essas criaturas, esses filhos de Deus, eles são torturados, são judiados, são largados, é usado todo tipo de situação degradante para com essas pessoas. E pensando assim, ouvindo um relato hoje que foi colocado no nosso grupo, de como que o ser humano chega a tanto, e até a Aline partilhou que ela perguntando para Jesus, mas como que o Senhor permite isso? E ele falando, porque ele respondeu para ela, porque através dessas situações, é, assim, que é atroz mesmo, olhando, ele permite que muito bem, seja muito bem, o bem, ou seja, até mesmo pessoas, muitas realidades de bem surgem a partir dessas realidades adversas, dessas realidades horríveis que tem por aí afora, porque mobiliza muitas pessoas em certas realidades, em certas circunstâncias, em certas situações, em certos casos, mobilizam muitas pessoas em prol do bem. Então desperta o bem em muitas pessoas. Claro que desperta muita maldade também, porque muitas pessoas querem só vingança, querem só o mal da outra pessoa. Também não considero que ali não é apenas um outro ser qualquer, mas que existe também ali dentro uma alma. Então, são assim que as pessoas vivem nesse tempo, mais do que em outros tempos, eu acredito, desconsiderando que as pessoas são seres de dignidade, são seres em dignidade, com dignidade, e tratam como se estivesse ali tratando com um inseto, com uma coisa, com alguma coisa assim asquerosa, que não tem valor nenhum, que você pode destruir, que não vai fazer diferença. Então, muitas vezes tá dessa forma. E Deus vê tudo isso, Deus está olhando tudo isso. Deus vê tudo isso no mais profundo, no mais íntimo de cada uma das pessoas, tanto daquelas que estão vivendo como vítimas, como aquelas que são os algozes, como são aquelas que estão praticando essas realidades de crimes, de pecados, realidades de judiação, e destruindo o outro, fazendo mal para o outro. Ele está vendo tudo, ele está ali o tempo todo vendo tudo.
e deixa o homem livre para fazer. Mas a justiça age. E muitas vezes, quando a justiça age, muitas pessoas acham que Deus não é justo, mas Ele é justo. Ele é justo. E embora sendo justo, é misericordioso também. É misericordioso, é um Deus que ama e quer a salvação, não apenas daquela alma que sofreu como vítima, mas também daquela alma que foi a alma que proporcionou aquele crime, que proporcionou aquele abuso, que praticou aquele ato mal. Ele também quer aquela alma, ele também quer a conversão daquela alma, porque todos são seus filhos. Todos são seus filhos, tanto os que sofrem as maldades, como aqueles que praticam a maldade, são todos filhos de Deus. E por ele sofre, por eles ele sofre por aqueles que são vítimas e sofre também por aqueles que praticam todo tipo de maldade que existe nesse mundo. Que muita maldade que existe a gente não é capaz nem de supor, mas Deus vê tudo. Deus vê no íntimo, Deus vê no profundo de cada coração, de cada mente, o que tá se passando na mente de cada pessoa nesse exato momento. Quantas atrocidades podem estar sendo tramadas e Deus está vendo, Deus está ali presenciando tudo isso. E se não fosse, a gente sabe, conhecendo os escritos do livro do céu, que ele fala que se não fossem almas vítimas, ele já teria destruído tudo. Então, assim, nós que estamos conhecendo esse conteúdo, sabemos que o Senhor deseja, nesse tempo, mais do que nunca, almas que se entreguem para viverem, para repetirem os seus atos, para viverem a vontade dEle, para fazerem companhia para Ele, para fazer companhia para Ele em todos os atos que Ele quiser fazer nessa criatura, nessa alma que dá a sua vontade, que faz essa companhia para o Senhor em todos os atos dele, na própria criatura, e inclusive nos atos de correção, nos atos de justiça, concordando com ele em tudo, em tudo. Se ele quer castigar, nós dissemos, amém, fiat, Senhor, faça-se a tua vontade, haja como o Senhor quiser, faça do jeito que o Senhor quiser. Eu, da minha parte, eu te dou livre permissão, livre acesso para o Senhor fazer. E não só pensando que eu falo para o Senhor que o Senhor pode fazer, porque é outras pessoas que ele vai tocar, não é eu. Mas claro que não. Ele pode, inclusive, tocar a mim, a minha vida, na minha vida, na minha história, ele pode tocar, porque eu não tenho mais. Eu não sou mais para mim, eu sou para Ele. Então, quando eu sou para Ele, Ele pode não só fazer a vontade dele nos outros, Ele tem que fazer a vontade dele em primeiro lugar na minha vida. Então, é quando Ele faz a vontade dele na minha vida que eu posso dizer que Ele pode fazer a vontade dele onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, em primeiro lugar, é na minha vida que eu dou liberdade dele agir, dele fazer e desfazer o que Ele quiser. E se ele quer derramar, se ele quer compartilhar flagelo, se ele quer compartilhar ali amarguras comigo, que sou uma alma que estou para ele, é que ele faça. É isso, a gente tem que estar disponível, tem que estar à disposição para que Deus faça. Nós não apenas concordamos com o que o Senhor está fazendo lá fora, a gente concorda com o que Ele faz aqui dentro, aqui, em mim mesma, na minha vida pessoal, dentro da minha alma, mas não só na minha alma, mas aqui dentro com os meus, na minha casa, nas, da, nas, dentro da realidade daqueles que são meus, que Ele me deu, na verdade, porque nada eu tenho, mas que Ele me deu também, que Ele faça o que Ele quiser. E até relatando agora mais um pouco no começo da tarde, meu esposo veio, ele não pôde trabalhar à tarde porque choveu, aí ele veio, ele estava no telefone, depois ele veio conversar comigo, sentou do meu lado e estava chorando, falou, aconteceu uma coisa, tipo assim, uma coisa horrível, não lembro exatamente a palavra que ele falou, mas uma coisa tinha acabado de acontecer uma coisa horrível. E aí eu falei, mas o que foi? E ele estava chorando. E eu falei, o que foi? Imaginei dos pais dele, né, que são idosos. E aí ele falou que a mãe dele tinha caído e tinha quebrado o braço e o fêmur. Aí ele estava chorando, porque mora lá em Rondônia. Nós estivemos lá agora em fevereiro, lá com eles.
E são idosos. Meu sogro tem 96, a minha sogra está com 92 anos. Caiu, era um pouco antes ali do horário do almoço, caiu e quebrou. E tá agora, diz que o médico avaliou e está esperando, vai esperar agora à tarde, ou melhor, vai esperar até amanhã para ver se vai fazer a cirurgia. Talvez não do braço, mas do fêmur. Então imagina, uma idosa de mais de 90 anos cair, quebrar o fêmur, imagina o que vai ter da agora para frente. Porque se fizer a cirurgia, já vai ter que ter. A cirurgia já não é fácil. E depois o tempo da recuperação. E mesmo que não dê para fazer a cirurgia, também a recuperação. Como que não vai ser? Meses, meses. E aí só o que vinha na minha mente? Deus, eu falei para ele, Deus sabe o que está fazendo. E Deus, não há nada que aconteça, eu falei para ele, não há nada que aconteça na nossa vida que não seja Deus agindo, Deus permitindo. E se Ele permite, Ele sabe o para quê. Ele sabe o para quê que Ele está permitindo. Então, algo Ele quer, alguma coisa Ele está falando nessa circunstância. Então, assim, querendo dizer, eu estou indiferente a isso? Lógico que não, mas se eu sei que tudo que nos acontece é Deus que está operando, seja na vontade querida ou seja na vontade permissiva, é Ele que opera. Ele só não opera no pecado, mas no restante, Ele opera em tudo. Então eu sei que essa circunstância, que esse acontecimento, que essa realidade, que tudo agora que vai acontecer da agora para frente, seja com cirurgia ou sem cirurgia, recuperação mais tranquila, uma recuperação difícil, é ele que está trabalhando. O para quê? Não sei se a gente vai chegar a conhecer, mas existem muitas coisas precisando de ordenação, precisando de serem colocadas, direcionadas. Muita coisa assim, que está fora daquilo que realmente é o desejo de Deus para a vida de muitas pessoas da nossa família. Então, se Ele está permitindo porque de certa forma é um flagelo, não deixa de ser um flagelo, não deixa de ser um castigo. Se esse castigo está vindo, não vejo que de repente seja por ela, mas como ela é uma mulher que ora, que reza, talvez ela está sendo utilizada como uma alma para beneficiar outras pessoas. Ele está utilizando da alma dela para alcançar a alma de outros. Pode ser filhos, noras, netos, não sei. Eu mesma, não sei. Deus que vê tudo, Deus que sabe de tudo, mas uma coisa que que eu não posso deixar, não posso negar mais, que de falar, Senhor, por que o Senhor fez isso? Senhor, ela é tão idosa, Senhor, ela por que com ela? Por que com ela? Por que desse jeito? Eu não sei, mas ele sabe. Então, se ele sabe e ele está fazendo, amém. Fiat, faça, Senhor, faça o que tiver de fazer, porque o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Então, o que eu posso dizer é: faça, Senhor, porque é o Senhor que sabe de tudo, o Senhor que sabe o que é melhor. E o Senhor só permite, eu falei para o meu esposo, ele só permite algo ruim acontecer com a gente quando existe um bem maior a ser retirado disso. Então, se a gente sabe disso, é uma verdade que a gente precisa ter cravada no nosso coração. Se a gente sabe dessa verdade, a gente assume essa verdade na nossa vida e deixa Deus livre para trabalhar, deixa Deus livre para fazer o que Ele quiser. Deixa Deus livre para operar, porque Ele sabe onde Ele quer chegar, Ele sabe quem Ele quer tocar, quem Ele quer alcançar. Eu não sei. Muitas coisas, a maioria das coisas que a gente viver, que a gente fizer aqui, a gente só vai ter a dimensão disso depois da eternidade. A gente não sabe a maioria das coisas a gente não vai saber aqui, da dimensão, do alcance, de nada que a gente faz nessa terra. Inclusive dos fiats que a gente dá para o Senhor, das correspondências que a gente vai dando, dos atos que a gente vai fazendo na divina vontade, sobretudo. A gente não tem noção do alcance disso, mas o Senhor tem, e o Senhor sabe. E a gente tem que dizer, Senhor, faça-se, eis-me aqui, estamos aqui, Senhor, para ser para o Senhor. E se o Senhor quer utilizar da forma que o Senhor quiser, a gente aceita e concorda e ama. Mais do que qualquer coisa, a gente ama porque a gente sabe que Deus não faz nada de mal como mal, mas Ele permite para tirar um bem maior. Então, faça-se, Senhor.
Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Amém, Fiat.